Vou repetir um pedacinho aí para os seus coleguinhas que foram ver o filme, né? Então a gente está recomeçando essa gravação de engenharia de software agora, compartilhando a tela, né? E a nossa ideia é seguir, né, mostrando que a gente precisa entender o que é engenharia de software para continuar o curso, para ter uma motivação para o curso, né? A nossa agenda é pequena, mas é importante dessa aula, né? E vai falar o que é engenharia de software, né? E aí, lembrando lá do que é engenharia, né? A aplicação do conhecimento científico para realizar projetos, né, e construir sistemas e fazer sistemas continuarem funcionando, e um pequeno questionamento que a engenharia de software já foi feito sobre ela, né, que ela seria, na verdade, como tem muita questão humana na produção, não seria uma engenharia, mas sim um artesanato. A palavra americana, a palavra em inglês é craft, né? E lembrar da nossa piada que tem um lado lá de feitiçaria, né? Bom, a gente viu nas coleções de slides até agora, né, que nós não podemos fazer software de qualquer jeito, porque ele é importante para a economia, ele faz o mundo girar, ele tem que ter uma qualidade, né, e é muito importante que a gente faça isso de maneira produtiva, né, não demore para fazer o software, não custe caro fazer o software, né, correta, faça o software correto, e consiga prever, que é uma grande dificuldade, quando o software vai ficar pronto, que funcionalidade ele deve ter. Então, claramente, fazer software não é uma tarefa simples, né? Um dos motivos é o motivo humano, a comunicação. O outro motivo é a complexidade inerente de qualquer projeto de software por ter muitas partes, né? Muitas linhas de código, muitas variáveis e coisas assim, né? Então, a engenharia de software é a ideia de ter um método sistemático, ou mais de um método, não precisa ter um só, né? Disciplinado e quantificável, que você possa medir, né, para produzir e manter e operar software. E eu estava falando aqui que nós temos práticas conhecidas, né? Então, lá quando a gente faz um circuito elétrico, né, a gente sabe, olha, os nossos resistores têm erros, então eu posso ter que botar um resistor variável junto com o resistor para garantir que ele vai estar com a resistência que eu quero, e depois eu só ajusto o circuito, né? Claro que ao longo do tempo a gente aprende a fazer isso de maneiras com resistores melhores, com maneiras que aceitam o erro, né, com maneiras que ajustam o erro automaticamente, né? Mas ali no laboratório, nos sistemas mais simples, né, geralmente eu tenho um resistor e um resistor variável que a gente põe lá no circuito e ajusta para o circuito funcionar como a gente quer, né? Então você aprende certas coisas na prática, né, e aprende a projetar certas coisas, e é isso que a gente gostaria de ter na engenharia de software. É verdade, se você não for rápido o suficiente, né? O Mauro, não foi o Mauro, foi o Mauro que está lembrando a gente agora, né? Outra pessoa cria, né? Então, se você quer chegar ao mercado, né, ser o primeiro no mercado, ser o inovador, né, você também tem que ser rápido, né? E muitas vezes você precisa do software para lançar outra coisa, né? Então, vamos imaginar aqui, né, o nosso mercado, por exemplo, de venda a varejo. Então, algumas empresas estão atrás, estão perdendo o negócio, né? Vocês certamente estão acompanhando aí. Nós temos aqui, né, as empresas que começaram a vender online, né? Nós temos lá fora, temos lá a Amazon, né? Mas agora a gente está vendo aí empresas como a Magalu, né? Que está na frente, né? Está vendendo online e físico, né? Agora estão falando de empresas digital, né? E nós temos empresas, acho que o exemplo seria um Ponto Frio, né, que está correndo ainda atrás disso, né, que eles vão chamar ponto. Ah, não, nós temos que ter uma estratégia melhor, né? E esse cara, o que fizeram? Fizeram o software primeiro, né? O que esse cara, a Amazon fez? Fez software primeiro lá, começou a vender livro, né? Mas não é só o software de vender livro, né? É todo o esquema logístico que só funciona se você tiver um software. Então, é cada vez mais importante o software também para você chegar rápido no mercado, né? Então, o que é engenharia de software? É a profissão, e aí tem todo um lado de quem é o profissional de engenharia de software que a gente vai falar
no curso às vezes, mas a gente não vai entrar nessa documentação, tá? Mas tem registrado lá no Moodle, preocupada com a criação e manutenção de aplicações de software pela aplicação de tecnologias e práticas de ciência e computação, gerência de projetos e engenharia. E essa definição vem num livro, um relatório técnico, talvez, que chama SWBOK, que é Software Engineering Body of Knowledge, né? Ou seja, o corpo do conhecimento. E esse livro é uma referência para a gente do que é realmente estabelecido, que todo mundo aceita, que é a engenharia de software. Então, o SWBOK é uma visão do passado, fala, a gente concorda que isso aqui é engenharia de software. O Pressman diz que é o estabelecimento e uso de princípios sólidos de engenharia, legal, usar a engenharia, para obter economicamente no sentido, né, eficaz, eficiente, né, a custos baixos de qualidade alta, software que é confiável e funciona eficientemente em máquinas reais. Okay? Não é a ciência da computação. A ciência da computação está focada na teoria, nos fundamentos, e a gente está focado na prática de desenvolvimento e entrega de software útil. Ou seja, a gente precisa da ciência da computação, mas ela é insuficiente. E aí, novamente, ao SWBOK, né, ele diz o seguinte, olha só, a engenharia de software ela é formada de áreas. Né? Eu vou deixar no Moodle uma aulinha sobre SWBOK, muito simples, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque a gente só precisa realmente saber bem que existem áreas, né? E que essas áreas são, bom, um pacote delas, aqui, esse pacote aqui, está ligado ao processo de desenvolvimento. Então, tudo que tem relação ao processo de desenvolvimento de software está, né, na cadeia de valor que a gente fala, está mapeado nesses cinco conceitos básicos. O que precisa o software fazer, os requisitos, o projeto, a implementação, o teste e a manutenção. Esse processo, ele precisa de uma gestão, né, que inclui a própria gestão do processo, a gestão de tudo que é engenharia de software, a gestão da configuração do software. Ok? E tudo isso é feito dentro do conceito de qualidade de software. Isso aqui é muito importante para a gente. Esse é um conceito fundamental que vai guiar, né, custos e guiar opções em todos os nossos outros lados da engenharia de software. Né? Porque a gente vai ter como objetivo alcançar uma qualidade e que não é nunca a qualidade perfeita, é a qualidade adequada para aquele projeto. Né? Então, se você vai, princípios, né, se você está fazendo, de entender, né, se você está fazendo um software para mostrar geometria para crianças, você vai usar π até a segunda casa decimal, talvez. Né? Se tem que desenhar na tela um círculo, você vai usar π, né? Talvez em algumas telas até π igual a 3 funcione. Né? Mas talvez 2, 3, 4 casas decimais também vai funcionar bem. Se você vai mandar o homem à Lua, você vai ter que usar π com 20 casas decimais, se não me engano foi o que usam em projetos espaciais. Né? Tudo isso é importante, né? E é uma maneira de calcular a precisão, que é uma propriedade da qualidade de software. Né? Se você vai, por exemplo, trabalhar com um banco, né, com financeiro, né, você vai mostrar tudo até 2 casas decimais, porque não existe nada menor que centavo, e todas as contas são feitas com 3 ou 4, não me lembro agora, mas tem uma regra, né? Casas decimais. Pode ser até 10, mas ok, tem uma regra. Né? Tudo isso é feito por meio de métodos e modelos, né, que a gente vai criando, né, para suprir as necessidades dessas áreas. Né? Modelos de entidade de relacionamento, modelos de classe ML, casos de uso, são métodos. Né? Essas coisas, né, levam a uma prática, são executadas de acordo com uma prática profissional, de acordo com uma economia. Né? E aí eu preciso de apoio da computação, da matemática, da engenharia, para tudo isso funcionar. Então, o SWBOK vai listando, né, por exemplo, o que tem dentro de uma área dessas. Né? Em
em teste de software, eu tenho que estudar testes regressivos. Isso aí é engenharia de software. E é uma lista comentada e referenciada das práticas do corpo de conhecimento, é bom, né, dos conhecimentos relativos à engenharia de software, que estão estabelecidos. Então, se você inventar uma coisa nova de engenharia de software, provavelmente ela vai estar dentro de uma dessas caixinhas, né? É difícil que ela escape de estar em uma dessas caixinhas, né? Porque as caixinhas foram desenvolvidas para isso, mas ela provavelmente não vai estar no seu EBOK. Nós vivemos na engenharia de software também duas grandes mudanças de paradigma. O primeiro foi da programação estruturada, né, para orientação a objetos, ok? Que hoje em dia ainda tem uma grande componentização. E objetos e componentes não são a mesma coisa, né? Inclusive, nós temos quebras da orientação a objeto pelo modelo de componentes. Né? Por exemplo, né, nós trabalhamos com o modelo MVC, né? Mas tem um modelo concorrente, Naked Objects, né? Ou tem outras maneiras de fazer, onde o objeto tem a sua própria representação. Tá? Quer dizer, o MVC, Model View Controller, né? O model você teria o próprio view e teria o próprio controller. Mas a gente sabe que tem maneiras melhores de fazer software do que outras. Né? Nós vivemos também uma sequência importante para a engenharia de software da evolução do método do processo. Né? Vamos falar aqui do processo. Seria melhor. Né? Que começou lá com sequencial, passou pelo iterativo. Nós tivemos uma grande consolidação em torno do RUP em 1996, que foi uma consolidação que, vamos dizer assim, do lado prescritivo. Faça assim. Prescritivo. E a gente tem uma contraposição que vem do lado da agilidade, né, que tem como marco lá o manifesto ágil, e tem vários métodos, né, que aconteceram. E agora a gente está passando lá para o ágil com entrega contínua, né, que é bem radical em algumas questões de processo. Então, a engenharia de software sofre essas mudanças ao longo do tempo, ela não é estática, né, ela tem modismos também, ela tem melhores práticas que são melhores práticas hoje, né, como, por exemplo, hoje não, no passado foram, né, o projeto estruturado, né, e que hoje não é mais usado. Mas, por outro lado, algumas coisas também são deixadas para trás, não porque eram ruins, né, como, por exemplo, parte do projeto estruturado, mas porque perdem o uso, né, perdem o sentido de ser usada. Né. Obviamente, nenhuma engenharia de software aconteceu em 1079. Né? Isso aqui é 1979. Existe um debate eterno entre documentar e programar, né? Especificar e prototipar, ser formal ou ser ágil. Né? A verdade é que é impossível você fazer uma parte do software sem descobrir os requisitos, nunca os requerimentos, tá? Como isso é feito, programar, verificar se está funcionando e manutenção. Então, a gente tem aqui um conjunto mínimos de processos, subprocessos, né, que vai estar em qualquer método. No Scrum tem isso? Tem. Você tem que decidir o que vai fazer, você tem que projetar como vai fazer, você tem que implementar, tem que testar e tem que depois manter. Não tem como escapar disso. Né? E nós temos mas em algum momento, o pessoal da documentação, né, ele ganhou força, né, e o RUP ali fez muito sucesso. Né? E o RUP tem, se não me engano, mais de 120 conceitos e documentos que você tem que criar. E depois disso, né, que a gente tem o Scrum, né, mas é o ágil, né, que vem para salvar, né, a gente, né, ele tem 9 conceitos. Menor igual a 9 conceitos. Mas só de gestão, né, não o Scrum, por exemplo, né, não é toda engenharia de software, é só a parte de gestão. Aqui a gente tem uma consolidação em torno de um método só. Isso é interessante, né? Não, você tem que fazer o RUP dessa maneira.
Aqui no Agile a gente tem tanto, não só mais de um método, né? Apesar do Rup ser mais forte, não só no mundo todo, mas provavelmente no Brasil, com certeza, né? Aqui você tem alguns outros métodos derivados, mas houve realmente uma consolidação em cima de um produto, inclusive, né? Do método como produto, né? Mas você tinha outros métodos como Object Mirroring, acho que eram similares ao RUP, tá? O processo unificado. Então, existe um debate eterno entre os consultores de documentação, né? Falar, a gente tem que ter a documentação toda certinha, é importante, são acordos, isso tem muito a ver com a necessidade de contratos, né? E os caras que falam, olha, só adianta entregar programa, tem que ser software funcionando. O cliente não está interessado no documento que diz que o software ia funcionar assim, ele quer o software funcionando. E aí que a gente chega, novamente, na observação do Mauro, né? Que disse o quê? Se não for rápido o suficiente, não adianta para o cliente, né? Então, o nosso objetivo, né, da engenharia de software é desenvolver software de maneira custo-efetiva. Okay? Ou seja, a gente tem que ter a qualidade adequada e desejada. Ela não é a qualidade de mandar o homem à lua, se você vai fazer o software para controlar a porta da sua casa, né? Então a gente vai ter que estudar o que é essa qualidade, né? E qualidade é um conjunto de coisas, né? E que onde cada um tem o seu valor. Por exemplo, o software bancário é infinitamente mais importante em todos os requisitos de qualidade dele que as contas estejam certas. O banco não pode errar conta. Ah, mas o software é meio frágil, ele sai do ar de vez em quando. Se ele não errar a conta, eu até aceito. Claro que eu não quero isso, é um requisito de qualidade, né? Mas não pode errar a conta. Né? Ah, é difícil de usar, erra a conta? Não, então vamos em frente, vamos melhorar o uso, mas se não errar a conta, não vai entrar para funcionar. Né? Então, esses requisitos de qualidade são as necessidades, são expectativas que podem ser implícitas ou explícitas. A gente vai ver também que qualidade, né, vai se tornando algo mínimo. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Né? Tem uma teoria de um cara que chama Kano, né, que ele fala o seguinte, olha, você tem a qualidade que a pessoa fala, mas tem uma hora que aquilo é tão óbvio que a pessoa nem fala mais. Né? Então, por exemplo, quando você chega no restaurante e senta, né, o cara te põe um guardanapo, ele tem que ser um guardanapo limpo. Se estiver sujo, você vai ver, vai estar errado, você pode até ir embora do restaurante com nojo. Né? Então, as expectativas de limpeza de um restaurante, elas têm uma característica que você não fala, vamos comer no restaurante? Eu quero comer no restaurante limpo. Você fala, eu quero comer no restaurante que a comida seja sofisticada, que a comida seja rápida, mas você não vai falar nunca, eu quero comer no restaurante limpo. Agora, se você chegar no restaurante e ele não estiver limpo, né, você vai embora. Agora, por outro lado, alguns restaurantes, por exemplo, vai dar um brinde. Você não vai pensar, eu quero um restaurante de brinde. Mas quando chega lá e ganhar o brinde, você fica muito satisfeito. Então, a qualidade também tem essa coisa das expectativas expressas, das surpresas, das necessidades implícitas ou explícitas. Né? Então, o importante é saber que qualidade é multifacetada, né? Lembrar das escolas de samba, né? Nas escolas de samba você mede bateria, samba enredo, fantasia e adereços, né? E sempre de acordo com o observador. Ok? Isso é muito importante. A qualidade é para um observador, ou para muitos observadores de uma. E isso leva a gente a entender melhor. Então, quando eu falo de qualidade, eu até mostro. Né? Se eu vou, por exemplo, minha filha é vegetariana. Então, vamos escolher um restaurante para comer. Né? Para mim, né, tem que ter carne gorda, né? Porco, churrasco, costela, né? Um bife de chouriço argentino, né? Batatas fritas. Para ela, tem que ter algo, né? Que não seja carne, né? No máximo um peixe, né? E ela é pisco-vegetariana. Né? E bastante vegetal, e vegetais saudáveis, né? É a ideia dela de qualidade da alimentação. Ok.
Então, como engenheiro de software, a gente tem como meta, né, entender o que o cliente precisa, para poder dizer o que é qualidade e o que é necessidade. Né? Depois, a gente quer gerar lucro para as empresas que produzem o software, né? A gente tem que ser pago pelo nosso trabalho e ficar feliz com essa paga. Né? E a gente tem também que ficar satisfeito com a forma de trabalho. Então, parte da engenharia de software fala da satisfação do trabalhador, né, trabalhando dentro daquele ambiente que tem que ser um ambiente de melhor qualidade. Né? E aí a gente vai beber lá nas fontes de gestão, de administração, de áreas que discutem mais fortemente esse assunto, recursos humanos, que discutem mais fortemente esse assunto. Então a gente quer, e o termo que a gente usa é adicionar valor, e a gente vai gastar uma aula falando de valor, né? Vai gastar não, vai lucrar com uma aula falando de valor, aos clientes, funcionários, parceiros e a própria empresa. Todos têm que ganhar. Um projeto de software só é bom se todos ganharem. Ganham de formas diferentes. O cliente ganha porque recebe um software de boa qualidade para fazer o que ele quer, o funcionário recebe um bom salário e está num ambiente satisfatório, os parceiros fornecem coisas interessantes e a própria empresa tem lucro, né? E aumenta a sua fama no mercado e coisas assim. Então, nossa meta é sempre, agora sim, é diminuir o custo, que tem que ser mais barato fazer, e aumentar o valor para todos nas suas várias formas, como o valor pode ser entendido. Com qualidades diferentes. Né? Então, o cálculo da média de aluno é diferente do software do meio do freio ABS, que é diferente de uma nave espacial, que é diferente do controle de voo. Né? E as coisas são assim. Né? Inclusive, tem impactos e tem riscos diferentes. Né? Eles têm a mesma qualidade? Não. Eles têm o mesmo requisito de qualidade? Não tem. Né? Então, a nossa ideia aqui é criar a engenharia de software, ou reler a engenharia de software, ou ler a engenharia de software por camadas. Olha só, primeiro a gente tem que entender quem são esses clientes. Se a gente não entender quem são esses clientes, a gente não vai poder escolher, né, como vai entregar valor para os clientes. Então, a próxima camada é a entrega de valor para os clientes. Ok? E para integrar valor, a gente tem que ter qualidade. Então, a gente vai começar o curso com esses tópicos. A gente vai falar mais um pouquinho de engenharia de software em geral e vai começar o curso com esses tópicos. Não necessariamente nessa ordem, porque alguns tópicos são mais independentes, como valor. Eu gosto de começar por valor. Tá? Mas a gente vai ter que deixar, pelo menos, razoavelmente definido o que são essas 3 palavras que a gente vai ter que usar o tempo todo na engenharia de software. Como entregar as partes interessadas software de valor, que agregue valor a elas e que tenha qualidade. A partir daí, para atingir a qualidade, a gente vai precisar de um processo, por exemplo, o Scrum, a gente vai tentar focar no Scrum, métodos que são usados dentro desse processo, né? Práticas a usar esses métodos e ferramentas que a gente usa lá o método. Né? Então, o Kanban, por exemplo, é uma ferramenta que é usada de uma certa maneira na prática, num método que é um pedaço do processo interativo Scrum. Né? Ou Scrum é um método, processo. Aí, dependendo do autor, as coisas andam para cima e para baixo. Né? A gente vai ver uma maneira de definir isso também, o que é o que. Tá? Então, a gente tem uma maneira de trabalhar que é em camadas que justificam, né, a existência da engenharia de software, né, mostram como ela vai ser feita e depois como ela é feita na prática. Então, isso aqui seria o porquê, né, o que e o como. Vamos marcar aqui. Mais ou menos isso, talvez. O resultado do uso, né, é o aumento dos lucros da empresa, se espera. Né? Porque você tem que ter um foco ali para a criança entender. Seria um exemplo, então,
como a Raytheon, né, poupou entre 1988 e 1994, né, 17 milhões de dólares aplicando uma iniciativa de engenharia de software, né, fazer melhor. Né. E o que dá certo em engenharia de software? Né? O que a gente pode confiar? Bom, primeiro, a gente tem lá naquele relatório Chaos, né, de 2015, também essa referência, tem dados semelhantes mais próximos, né, que o que faz funcionar um projeto são principalmente 4 fatores. Né? Patrocínio executivo, lembra que eu falei lá do patrocinador? Né? Maturidade emocional, envolvimento do usuário e otimização de recursos. Depois tem uma equipe de qualidade. E agora, apenas aqui, né, aparecem técnicas específicas, né? Coisa que a gente podia falar, tecnologia. Isso aqui é importante, né? Não sair muito ambicioso, né? E aqui, técnicas de gestão. Então, aqui é tecnologia, aqui é gestão, e aqui não fazer projetos grandes demais, porque grande igual a risco, eu já vi a pergunta que apareceu, não a risco. E aqui, eu colocaria humano, treinamento e otimização de recursos, meio técnico, meio humano. O Jorge perguntou o que é o patrocinador. Né? A gente vai falar do patrocinador um pouquinho mais, mas vamos deixar. O patrocinador é o seguinte: patrocinador geralmente é só uma pessoa física, né, que tem o poder de gestão, o poder de gerência sobre o dinheiro que o projeto vai receber, tem o poder de gestão sobre como o projeto vai ser feito e, ao mesmo tempo, ele defende o projeto. Então, um projeto sem patrocínio executivo, ou seja, sem ter uma pessoa com responsabilidade na empresa, né, que tem poder de decisão real na empresa, e que vai pagar o projeto, que está interessado no projeto, ele tem um risco muito alto de ser suspenso. E qualquer necessidade maior, esse projeto vai perder, pode não ser suspenso, mas pode perder recursos. Né? Por exemplo, você identifica um bom funcionário no seu projeto, tem um projeto mais importante, você que está com problemas, você passa um bom funcionário para o projeto mais importante. Então, um patrocínio executivo, muitas vezes, isso vale para qualquer projeto, né? Tem que ter um champion, né? Um champion. Tem que ter um champignon aqui. Né? Tem que ter um campeão, tem que ter um patrocinador executivo capaz de fazer esse projeto andar para frente e que quer que o projeto execute. Eu já fiz várias reuniões com funcionários, né, que queriam mostrar um projeto para o chefe e não tinham a capacidade de decidir. Normalmente perda de tempo, né? Porque se a pessoa não tem a capacidade de decidir que o projeto vai acontecer, ela pode estar muito animada com o projeto, mas se ela está só ciscando, vamos dizer assim, né? Tentando fazer um projeto legal. E o executivo com poder de decisão, né, ele foca, né, em necessidades da empresa. Apesar do que eu já fiz um projeto que o executivo estava pagando ali para ter um negócio que basicamente era propaganda para ele dentro da empresa, né, porque ele queria ser mais importante na empresa, mas era um patrocinador. Né, estava fazendo um negócio que ele queria, que ele tinha o dinheiro, que era pago, e que ele achava que seria um sucesso e que botaria o nome dele para frente. Então a pessoa tem que ter algo, tem que ter o poder e tem que ter o interesse. A gente vai ver isso quando falar de partes interessadas. Novamente, nosso caso report ali, lembrando as perguntas, e mostrando, né, a vantagem detectada, né, a partir de 2015, hoje em dia também, de ter projetos ágeis. Eu acho que eu tenho dados semelhantes para 2017, só não atualizei. Outra coisa, então, aqui é o que dá certo, né, projetos ágeis dão certo. Então, a gente tem evidências reais que trabalhar com métodos ágeis é muito melhor que trabalhar do que os métodos em cascata, os métodos tradicionais. Né? Dá mais sucesso e menos falha. Né? Esse desafiado é o que está no meio,
né? Teve um problema de budget, teve um problema de prazo, teve um problema de funcionalidade, né? Mas ok, acabou, mas o que a gente está interessado mesmo é aumentar isso aqui, aumentar o verde e diminuir o vermelho. Outra coisa que a gente tem provas que dá certo, né, seguir alguns padrões que são padrões mais fluidos, né, que dizem muito sobre o que, mas não como você faz as coisas, né, e o importante é o CMMI, né, que é o Capability Maturity Model Integration. Tá? E a ideia aqui é a seguinte, é entender qual é o nível de maturidade que a sua empresa tem dentro da engenharia de software. Tá? E ele trabalha com 5 níveis, né? Os esforços heróicos para o software funcionar, né? Esse é o nível ruim, né? Nível 1. O nível gerenciado, que você tem um mínimo de gestão sobre o processo. O nível que você tem um processo padronizado. E aqui a gente tem um intervalo. Tá? Porque aqui a gente tem uma gestão qualitativa. E aqui a gente tem uma gestão quantitativa. Que você não só você levanta os dados, mas você é capaz de analisar esses números que estão aqui no 4, né, e melhorar o próprio processo, né, feedback, né, para o processo. Tá? Então a ideia básica é a seguinte, você tem uma empresa ruim, vou falar de cascata daqui a pouco. Você tem uma empresa ruim que sabe só fazer o software e faz com os melhores esforços possíveis, né? Você começa a colocar a gestão básica, né? Por exemplo, a gestão de requisitos, planejamento do projeto, né? Pode ser ágil e pode ser tradicional, né? A gente tem aqui métodos adicionais de engenharia de software, né? E aqui, quando você atinge o nível 3, né, você, por exemplo, você pode passar até do 1 para o 3, é difícil, você vai introduzindo métodos. Então você chega lá, é avaliado, geralmente você é avaliado como 1, aí você fala, então eu vou introduzir a gestão de configuração. Agora eu vou introduzir medidas e análise. Aí você vai fazendo isso aqui, né? Uma consultoria, provavelmente, de uma empresa de engenharia de software. Né? E aí você fala, eu introduzi tudo, pede outra avaliação, você paga para ser avaliado, você liga no nível gerenciado. Você fala, opa, beleza, sou nível 2, agora eu quero ser nível 3. Então você começa a implantar essas metodologias, né? Gerência de risco e tal. Né? O que é isso aqui? Isso aqui são resultados que você tem que ter, né, num Discord. Como é que eu faço validação? No Scrum é com uma reunião específica de validação. Em outro método é outro jeito. Né? Mas você tem que ter validação. E quando você chega aqui, você agora tem que coletar dados. Né? Então, daqui para cá, você tem um tempo, porque você só pode comprovar que você coletou dados se você passar um tempo, aproximadamente 2 anos, dentro do nível 3. Tá? Aí você chega lá, agora eu quero, né, eu posso provar que eu fiz, durante tempo suficiente, a gestão quantitativa de projeto e a gestão de qualidade de software. Aí você consegue progredir daqui para cá e depois você tem que ter tempo para provar. Eu consegui, analisando esses números, né, melhorar o meu processo. Tá? Vamos falar aqui o que é método em cascata. Método em cascata é a ideia que você tem que fazer toda a análise, o projeto. Vai ter 200 passos aqui, tá? Mas é toda a implementação, todo o teste, toda a implantação. Cascata, porque você vai caindo de uma fase para outra. Tá? Obviamente, a gente sabe que a gente tem que, para fazer um pedacinho do software, a gente tem que fazer esse método inteiro, todos esses passos. Mas para todo software, isso significava eu nunca mostrar para o cliente, até quando chegar aqui, né, o software funcionando. Eu só ia mostrando documentações. Olha, eu fiz toda a análise. Você concorda com a análise? Você concorda com o projeto? Estou programando, hein? Ó, meus testes estão dando assim, tal, tal, tal. Então, essa distância, né, que chega a anos, né, fazia com que o cliente, quando recebesse no final, desse aquele feedback negativo. Então, hoje a gente faz isso muito rápido. Né? Então, a ideia básica do cascata, vamos ver se eu consigo chegar aqui naquela transparência de novo. Né?
Isso aqui é uma cascata. A ideia básica do cascata é que você faz isso aqui uma vez só. Tá? E é isso que a gente sabe que não funciona. Mas outros projetos, a gente faz prédio assim. Tá? A gente faz navio assim. A gente faz todos os requisitos, todo o projeto, constrói, verifica e mantém. Só que software não funcionou fazer assim. Tá? Isso aqui veio, é muito interessante a história do método em cascata, porque ele veio de uma proposta onde o autor, deixa eu ver se eu tenho aqui isso, não tenho, vou botar aqui, onde o autor falava, como é que se deve fazer software? Software, né? Vamos falar aqui, cascata. Parece uma cascatinha, né? Assim, ó, no mundo, a gente faz as coisas assim, e software parece que pode fazer assim. O artigo fala disso, né? Aí ele fala, só que na prática isso dá errado. Porque a gente vai fazendo e vai aprendendo que erra. Então a gente acaba com uma aranha, porque a gente quer fazer assim, mas quando a gente chega aqui, a gente descobre que tem que voltar para trás, e a gente descobre que tem que voltar mais atrás ainda. Descobre que tem que voltar mais atrás ainda. E mesmo lá no teste, a gente pode descobrir que foi um problema de especificação. Então ele fala, isso aqui vai dar errado. O recado dele é isso, demoramos muito para aprender, exatamente. Muito bom, mal. O recado dele é não faça o cascata. Mas nas primeiras páginas do artigo, ele explica por que o cascata funcionaria. Aí, surpreendentemente, né, pessoas que leram esse artigo propuseram lá no Departamento de Defesa americano e na NATO, né, processos em cascata. Porque é muito fácil fazer contrato com um projeto em cascata. Vou falar, você aqui, dia X, você tem que entregar a especificação. Aí eu faço uma validação da especificação e aprovo e vou em frente. Dia Y, você tem que entregar o projeto. Né? Tem entregas fixas. E aí vem a questão aí, quando isso aí aconteceu, o pessoal de prototipagem, que era a palavra que a gente usava na época, né? Porque claro que tem uma maturidade, todas essas coisas envolvidas, né? Mas o pessoal de prototipagem falou, vocês são loucos, a gente tem que fazer protótipo. Aí ficou essa briga. Documentação, cascata, versus prototipagem. Os dois estavam errados. Porque a gente também não pode só ter protótipo. Né? Mas é muito mais fácil trabalhar, é mais agradável trabalhar do lado de cá do que do lado de cá. Né? Mas aqui tem a ver muito com contrato. Tá? A gente tem que entender as coisas no tempo, as motivações econômicas, políticas, sociais. Cascata é fácil de fazer contrato. Né? Protótipo não é fácil, como não é fácil fazer um contrato ágil. Tá? E as pessoas querem fazer contratos para obrigar, né, o produtor de software a entregar o que elas estão pagando. Vamos em frente. Tem um caso famoso aqui no Brasil, se não me engano, quem divulgava, quem ganhou o contrato foi o Vinícius Manhães, um cara que fez o seguinte, ele fez um contrato com a Vale, do Rio Doce, né? Vale, Vinícius Manhães. Ele falou o seguinte, eu posso fazer com você um contrato em cascata, sei lá, por 3x, ou um contrato ágil XP por X. Os contratos são assim, ó. Fala, mas por que cascata é mais caro para fazer o mesmo software? Não, porque aqui o risco é meu. Vou apagar isso aqui para ficar direitinho.
O risco é todo meu. Eu tenho um contrato que eu tenho que entregar as coisas em cascata, então o risco é todo dele. Aqui, o risco é bem menor e é compartilhado. Como era um problema que não tinha solução antes de começar o software, ele falou eu prefiro fazer assim. A empresa contratou, a Vale contratou isso aqui. Existe um modelo ideal de contrato ágil? Existe. Tá? Não é fácil conseguir fazer um contrato nesse modelo. Então, hoje em dia, muitas empresas, né, que fazem contratos ágeis, fazem software ágil, fazem dentro de um modelo de contrato parecido com o Cascata, né, ou até igual ao Cascata. Né, mas ela embutem o risco no preço. O preço também é o preço do mercado. Né. Então, o contrato ágil inclusive tem práticas de contrato ágil, né? Tem uma, por exemplo, que chama Money for Nothing. Brincando com a música, né? Acho que do U2, né? É Money for Nothing e chama alguma coisa for free. Né? Então, Money for Nothing é o seguinte: você tem um contrato ágil, né? Onde você vai entregando funcionalidade, Dire Straits, exatamente. Você vai entregando funcionalidade, e aí você tem um contrato, sei lá, de 1 milhão, 500 mil, 100 mil, né? E aí a expectativa é que o cliente fique satisfeito com menos funcionalidade do que ele previu no início. A gente vai falar muito disso quando falar de requisitos, né? Funcionalidades essenciais, não essenciais. Então, às vezes, no contrato ágil, o cliente fica feliz. Ah, não, pode parar aqui, eu tenho outra coisa mais importante para fazer com esse dinheiro. Tá? Isso aqui já me satisfaz. A gente quer que isso aconteça. Tá? Porque o legal é você fazer um projeto que o cliente quer, né? Que seja muito útil para o cliente. E aí, você fez um contrato de 1 milhão, chegou em 500 mil, o cliente fala, eu não quero mais fazer esse software. Então, ele tem que pagar 20% do dinheiro que está devendo do contrato para você parar de fazer. Então, é money for nothing. O cliente paga mais, não. Vale mais a pena eu pagar, falta 500 mil, né? Mais 100 mil para você parar o contrato, do que eu continuar a gastar 500 mil em funcionalidades que eu realmente não preciso. Tá? Então, essa é uma prática do contrato ágil. O que é for free? Talvez seja change for free. Alguma coisa assim. Eu não me lembro agora, tem que ver a aula. Ok. E aí, só alguns dados de melhoria aplicando CMMI, já dados algumas vezes antigos. Né? Retorno de vergonha. Você gasta. Sim, é importante notar que para ter qualidade, né, você gasta dinheiro. E você quer ter qualidade, né, para ganhar mais dinheiro do que você gasta. Então, aqui, retorno do investimento médio em projetos de qualidade, né, com 22 projetos analisados. Né. Satisfação do cliente que recebe o software aumentou em 14%, né, para 7 projetos. Qualidade, provavelmente medida em alguma medida de erro, né, em 34 projetos aumentou 48%. Né. Produtividade, em 20 projetos medidos, aumentou 61%. Né, e outros dados similares. O menor teve um caso aqui, né, que teve piora da felicidade do cliente, do comprador do software, né, e é melhor, né, 55%. Né. Produtividade chegou a aumentar 329%. Né. Mas sempre qualidade tem um custo. Tá? E o que a gente quer é o seguinte, na qualidade, a ideia é gastar cedo, porque se você gasta cedo, você gasta menos do que você gasta para corrigir. Né? Porque corrigir um software em manutenção é muito caro, porque você tem que achar o erro, né? Ver se o erro é de especificação, então você pode ter que voltar lá atrás no processo. Agora, se você achar um erro enquanto está especificando, na primeira semana, ou na primeira mostra que você faz para o cliente, né, é muito mais fácil de corrigir. O erro é a melhoria, né, que o cliente precisa. Tá? No Brasil, é muito caro fazer uma certificação CMMI, né? Então, fizeram uma alternativa brasileira, é uma coisa super importante na área de software. Inclusive, foi exportado isso para outros países, que é o MPS-BR. Né? Ele é mais moderno que o CMMI, tá? Ele considera coisas mais modernas que o CMMI, e ele tem mais passos
para ficar mais fácil, mais barato de subir, né? Mais fácil fazer. Então, em vez de ter 5 níveis, ele tem A, B, C, D, E, F, né? Tem 7 sete níveis, né? Os 2 primeiros são iguais ao do CMMI, né? Desculpa, começa embaixo, né? Os 2 primeiros são similares ao CMMI, são nível 2. Você aqui tem a noção que você não tem o nível 0, né? Você não tem nível, você pode não ter nada, né? Então o nível G lá é gestão de projetos, né? O nível F ele equivale ao nível 2 do CMMI, né? Não tem o nível 1 do CMMI. Né? O nível E, D e C falam de coisas relacionadas ao nível 3. E o nível B e A, né? Eles não há processo específico, eles são a quantização, né, de todos os outros processos que são gerenciados qualitativamente dos outros jeitos. Né? Então, esse é um processo muito legal. De vez em quando tem palestra deles na Softec e eu anuncio aqui. É legal saber isso e é legal saber o que se espera de cada coisa dessas. Né? Eu nunca botei isso no curso. Eu já falo o que são, né, mas talvez seja interessante eu falar no curso pelo menos alguma dessas coisas, o que o MPS-BR define. Né? Por exemplo, quando a gente falar de gerência de projetos, eu posso falar quais são as práticas do nível G. Né? E uma coisa que a gente vai falar, né, é o CMATS. Então, o CMATS é o Software Engineering Method and Theory, né, é uma proposta de entender diferente a engenharia de software, né, e eu gosto muito desse desenho aqui. Né? E olha aqui, ó, parte interessada, oportunidades, requisitos. A gente vai falar exatamente disso na próxima aula. Tá? Então, a revisãozinha ali, né, a engenharia de software é a aplicação de uma abordagem de engenharia sistemática, disciplinada e quantificada para fazer, operar e manter software, né? Não é só para fazer. Né? Estudar como pode fazer isso. Ela tem uma evolução em grandes paradigmas, principalmente do estruturado, do orientado objeto, da componentização, né? Principalmente dos métodos tradicionais, em cascata, passo a passo, para os métodos iterativos, que consideram que tem que voltar atrás, depois para o grande RUP, que foi uma espécie de método muito controlado e que dominou todo o mercado, e agora nos métodos ágeis, né, que mostram que isso pode ser feito de uma maneira mais leve. Né, o RUP tinha um custo adicional de projeto bastante grande, né, e as melhores práticas. Né. Agora, uma observação que eu faço, né, o mercado não aprende, né, e a gente não sabe bem por quê, mas cada vez diminui mais, né, ou seja, cada vez o mercado aprende mais. Um dos motivos que eu acho é porque, olha só, eu tenho 54 anos, então os executivos, os gestores são da minha idade. Né? E nessa época as pessoas não tinham formação em computação. Né? Computação, inclusive, vinha da matemática. Eu tenho amigos mais velhos que eu, que fizeram informática nas primeiras cadeiras ali de computação, nos primeiros cursos de computação dentro da matemática, no P15 da PUC, né? Que era um curso de tecnólogo, né? P15 que era projeto 15, né? De informática. Então, cada vez mais vão chegar aos níveis de gestão as pessoas que se formaram em computação, em engenharia de software, que tiveram a noção dos métodos. Né? E aí, se elas não perderam a crença ali ao longo do tempo, mas a gente vai ter esses métodos cada vez mais aceitos. Mas hoje em dia, né, ainda há uma dificuldade do mercado, né, da indústria, que está fora da academia, aceitar as nossas práticas. E a gente sabe que são as melhores, porque o cara tem outras práticas de gestão que ele aprendeu em outras maneiras de trabalhar. E eu já fui numa reunião, né, chamaram a gente para fazer um projeto super legal, e o projeto era o seguinte, tinha 15 softwares diferentes, cada um feito de um jeito, né, e chamaram a gente para fazer um negócio tipo um Eclipse, né, fazer uma plataforma, né, onde todos esses softwares pudessem ser implementados do mesmo jeito. Isso
um projeto que tinha uma equipe boa, tinha muito dinheiro, e a gente tinha uma equipe muito maior, né? Chamaram lá esses 15 softwares, eram feitos por pessoas diferentes, botaram todos no mesmo departamento para elas poderem colaborar com isso, né? Aí a gente foi para a reunião, né? Sentou lá, quem tinha chamado a gente não era um patrocinador, era um funcionário comum, né? Tinha lá o gestor com dinheiro, chamaram a gente e falou, bom, eu quero fazer isso aqui, isso aqui. A gente falou, beleza, o projeto de engenharia de software é perfeito, tem gestão de projeto, tem arquitetura, tem isso, tem aquilo. Todo. Aí a gente entendendo aquilo, assim, anotando, né? Eu e o meu colega lá, professor também. Aí acabou aquilo aí. E eu quero fazer tudo isso agora. Não me venham com essa bobajada de engenharia de software, porque eu sei que isso não funciona. Eu era um senhor de idade já, mais uns 10, 20 anos, 10, 15 anos mais velho que eu. Aí eu, gente, boa tarde, foi um prazer conversar. A gente é profissional de engenharia de software. A gente só sabe fazer com engenharia de software. Inclusive, a gente acha que isso aí devia ter muito engenharia de software, ao contrário de nenhuma. Né? Mas porque também há uma noção, por muita gente que teve um contato inicial com engenharia de software, que a engenharia de software é que ele gosta de fazer documento, né? Especificar tudo perfeitamente, tudo antes de fazer, e realmente isso não dá certo. A gente viu lá, projeto grande de engenharia de software, 11% só dá certo. O que dá certo é ser iterativo, né, ser interativo. A gente vai falar sobre esses conceitos, né, que se resumiram hoje que a gente fala nas práticas ágeis, né, e que vem de modelos de negócio também, como o Lean Startup, que o Mauro levantou muito bem aí. Então a gente tem que as novas práticas para fazer as coisas em prazo hábil, né, as coisas funcionando bem, de acordo com o que o cliente quer. A gente aprendeu que são métodos ágeis, métodos enxutos, né, métodos de rápida interação, métodos de feedback rápido, tudo isso a gente foi aprendendo com o tempo, apesar de lá atrás certas pessoas já falarem, olha, você tem que fazer protótipo no primeiro dia, mostrar para o cliente para ver se é aquilo que o cliente quer mesmo, né? E algumas pessoas adotarem essas práticas. Mas convencer os burocratas que não tem que ter contrato com entrega é muito difícil. Né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, o governo tem uma prática de contratação que é muito voltada para o processo mais tradicional. Né? E a gente tem que ir adaptando, né, sem sair da lei, né, mas criando um processo ágil para desenvolvimento, mas que tem uma interface menos ágil com o cliente. Né? Menos ágil no sentido de menos dentro dos métodos ágeis, não menos ágil no sentido de ser ágil. Então, uma interface mais... Mas a gente está tentando, o pessoal de método ágil, eu especificamente não, né, passar um regulamento de contratação ágil também. E já melhorou um pouco. Tá? Ok. Então era isso a aula de hoje. Né? Obrigado aí pelas perguntas, obrigado pelo Dire Straits. Né? Money, acho que é Money for Nothing, Change for Free. Né? Porque não custa nada mudar a especificação do que a pessoa quer, né? Você continua fazendo. E aqui a bibliografia continua basicamente a mesma dessas aulas, né? E o finalzinho aqui para a gente. Vamos interromper a gravação.